Segundo o Serasa, 2024 foi o ano onde se bateu o recorde do número de pedidos de recuperação judicial. E 2025, o cenário não tende a ser diferente. Com a elevação da taxa de juros podendo chegar a até quase 16%, conforme projeção dos analistas, a possibilidade de novos pedidos de recuperação judicial baterem um novo recorde no ano de 2025 é muito grande. E em razão disso, é bem possível também que alguns dos clientes da sua empresa ou da empresa que você trabalha não venham a pagar as suas obrigações justamente por também utilizar do benefício de uma recuperação judicial. E você, sabe o que fazer quando um cliente seu comunicar que pediu uma recuperação judicial? Nesse vídeo, nós vamos te dar 4 dicas para saber como agir nesse momento e como se deve fazer para ter o seu crédito garantido. Meu nome é Júlio Max Mansky, eu sou sócio da Hertel Mansky Pacter Advogados e responsável pelo Departamento de Recuperação de Ativos. Dica 1. Saber se seu cliente realmente está em recuperação judicial. Como que eu faço para saber se meu cliente realmente está em recuperação judicial? Normalmente, o cliente entra em contato com os seus credores e avisa que está em processo de recuperação judicial. Mas muitas vezes ele ainda não fez um pedido de recuperação judicial, ele está em fase de preparação, mas tenta evitar que os credores venham a cobrar as suas dívidas enquanto ele ainda está preparando esse pedido. Apenas a partir do protocolo do pedido de recuperação judicial no fórum e principalmente da decisão do juiz que admite, que aceita o processamento desse pedido de recuperação judicial, é que o devedor efetivamente tem os benefícios de uma recuperação, que principalmente é a suspensão dos processos de execução que tem contra a empresa devedora, assim como também evitar o bloqueio das contas bancárias em razão justamente dessas execuções. Então, enquanto não houver ainda essa decisão judicial que admite um processo de recuperação judicial, não há nenhuma necessidade da sua empresa, como credora, conceder qualquer favor ao seu cliente devedor. Assim, toda vez que o seu cliente comunicar que está em processo de recuperação judicial, antes de acreditar firmemente no que ele te passa, peça para informar o número do processo da recuperação judicial e também a cidade, a gente chama de comarca, onde esse processo está em andamento. Pega essas informações, encaminhe para o seu jurídico, que vai poder confirmar se realmente já existe um processo e em que fase ele se encontra. O meio oficial de uma empresa ser comunicada que uma outra empresa está em recuperação judicial é através do recebimento de uma correspondência do administrador judicial. O administrador judicial é uma pessoa que é nomeada pelo juiz para fiscalizar o processo de recuperação e, inclusive, conferir o quadro de credores que é apresentado. Por isso que ele comunica a todos os credores que foram informados pela empresa em recuperação a respeito do valor do crédito que foi lançado, assim como também da sua classificação. Além disso, ali vai constar a data que o pedido foi apresentado, o número do processo e a cidade onde esse processo está em andamento. Dica 2. Ter reconhecido o valor do seu crédito. Bom, identifiquei então que a empresa está realmente em recuperação judicial. Como é que eu faço para ter reconhecido o valor do meu crédito? Bom, você recebendo a comunicação do administrador judicial e conferindo que o valor ali lançado está correto, então neste momento você não precisa tomar nenhuma atitude. Porém, se esse valor estiver acima ou abaixo do que realmente é o devido, é muito importante que você responda ao administrador, anexando a documentação que comprove o valor efetivo do seu crédito. Mas qual realmente é o valor que deve constar no quadro geral de credores? O valor não é apenas aquele que está vencido. O que se considera de débitos numa recuperação judicial são todas as obrigações que foram contraídas até a data do pedido. Então, na prática, como funciona? Se eu fiz uma venda para uma empresa no dia 15 de janeiro, por exemplo, e essa empresa pediu recuperação judicial no dia 1º de fevereiro, é possível que nenhum título ainda tenha vencido. Vamos dizer que eu fiz títulos com vencimentos em fevereiro, em março e em abril. No entanto, como se considera a data do fato gerador da obrigação, então a data da venda efetivamente, toda essa dívida, ainda que não estava vencida, ela vai ter que ser inserida no quadro de credores. Então, na hora que eu avaliar o crédito da minha empresa, não é só o que está vencido,
é também tudo aquilo que ainda está para vencer, mas que a dívida foi contraída antes da data do pedido. Dica 3. Participar do processo de recuperação judicial. Um processo de recuperação judicial, ele não corre unicamente no fórum e fica sob a fiscalização e o controle do administrador judicial. O papel do credor é muito importante. Num processo, o devedor vai apresentar uma série de informações e documentos. E é essencial que os credores avaliem essas informações e documentação que for apresentada para avaliar se não foram omitidas informações relevantes, como, por exemplo, outras empresas envolvidas na operação ou até mesmo bens que não foram informados. Essas informações são cruciais para você conseguir ter a certeza da recuperação do seu crédito, do recebimento dos seus valores no futuro. Além disso, é essencial a participação na Assembleia de Credores. É nesta Assembleia que os credores vão decidir se a proposta de pagamento que foi apresentada pela empresa em recuperação realmente vai ser aceita ou não. É bem comum que nessas assembleias, que nas propostas dos devedores, venham descontos de até 90% e o saldo para pagar em 10 anos, isso com correção de 1% ou 0,5% ao ano. Então o teu crédito pode se reduzir a praticamente nada. A Assembleia de Credores é o momento onde os credores em conjunto têm o poder de confrontar essa proposta e até sugerir ou motivar uma proposta diferente de pagamento. Dica 4. Avaliar a continuidade da relação com seu cliente. Uma empresa que pede a recuperação judicial, ela não encerra suas atividades, mas ela vai enfrentar dificuldades na operação justamente em razão da ausência de crédito. Então é bastante comum que uma empresa em recuperação preveja situações favoráveis, uma condição diferenciada de recebimento aos seus parceiros, aos seus fornecedores que continuem prestando serviços e fornecendo produtos, até mesmo financeiros. Então é comum também nós identificarmos num plano de pagamento que aqueles credores que continuarem a fornecer, eles vão receber com um deságio menor, com um prazo de pagamento menor, com uma velocidade maior do seu crédito. Então, é importante avaliar a viabilidade de eu continuar trabalhando com essa empresa que pediu recuperação. E é importante lembrar também que todas as novas vendas, todos os novos serviços que forem prestados após o pedido de recuperação judicial, eles não entram nesse processo. Então, vão ter que ser cumpridos no seu devido tempo e modo. Dica bônus: como proteger o meu crédito se o meu cliente ainda não pediu uma recuperação judicial? Uma empresa, quando vai pedir uma recuperação judicial, ela normalmente leva um tempo para preparar esse pedido. E é bastante comum dar alguns sinais, como por exemplo, ela te procura para renegociar o débito. Então, no lugar de você procurar para renegociar a dívida vencida, a própria empresa te procura e propõe já um parcelamento. É comum também a alteração de nome, de endereço, até mesmo de sócios. É comum você também identificar, junto à consulta ao Serasa, ao SPC, um maior número de restrições nas últimas semanas ou meses, porque ela está parando de pagar todos os seus fornecedores para justamente incluí-los num processo de recuperação. Então, o que eu posso fazer se o meu cliente que está devendo, se ele me procura para fazer uma renegociação, ou se eu mesmo conseguir fazer uma renegociação? Sugerimos um termo de confissão de dívida. Nesse termo de confissão de dívida, você já vai estabelecer no parcelamento que, na falta de pagamento de qualquer uma das parcelas, já se vence antecipadamente toda a dívida e ainda se acrescenta uma cláusula penal, uma multa de 10%, 15% ou 20%. Além disso, você pode incluir outras pessoas como garantidores dessa operação, normalmente os sócios. Então você condiciona a dívida não apenas na pessoa da empresa, mas também vincula a pessoa dos sócios. E por que isso é importante? Porque a recuperação judicial protege a empresa, não protege as pessoas físicas. Então, se não houver o pagamento e ela pedir recuperação, você ainda vai poder exigir o pagamento desse débito das pessoas físicas que se comprometeram. Um outro ponto importante na confissão de dívida, você pode acrescentar uma garantia. E essa garantia não tem que ser um imóvel, não tem que ser um veículo, pode ser mercadoria mesmo, pode ser um equipamento. Não é algo que você quer para você, mas sim algo que vai te classificar de uma forma diferente. Lá numa outra
outra dica, eu havia dito que o administrador judicial vai mandar uma carta dizendo o valor do seu crédito e a classificação. Isso porque os credores são classificados em 4 classes: em credores trabalhistas, em credores com garantia real, em credores quirografários e os credores quirografários também separados aqueles que são micro e pequenos empresários. A ordem de pagamento também é essa. Então significa que se eu tiver uma garantia real, eu vou estar numa classificação diferenciada, numa classificação privilegiada e vou receber antes dos demais. Se você tiver interesse em receber um modelo de uma resposta que deve ser feita ao administrador judicial, inclusive com a documentação que deve ser encaminhada em conjunto, ou mesmo um modelo de um termo de confissão de dívida que contemple garantias pessoais, garantias reais, escreva aqui embaixo nos comentários dizendo qual termo você quer e o seu e-mail. E não se preocupe, os comentários não serão exibidos e o seu e-mail não será usado para nenhuma outra finalidade a não ser o envio dessa documentação. Agradeço a atenção e até a próxima.